Boa noite, experts. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso podcast. Primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que façam a sua inscrição no canal, façam os comentários, dê o seu like, mande os coraçãozinhos, ok? Estou aguardando, pessoal. Eu, William Santana Martins. Eu, Valéria Marinucci Martins. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto que eu tenho certeza que você que está aí do outro lado vai anotar tudinho, do começo ao fim. O nosso tema de hoje, nós vamos tratar hoje sobre gestão corporativa e fidelidade. Empreendimento empresarial, né, amor? Isso. E tudo isso, gente, com um profissional pesado, viu? E nós custou trazer ele hoje. Mas deu certo. Está aqui com a gente. É um prazer receber ele. É um profissional com uma gama de experiência enorme. Vocês vão conhecer. Fora isso, toda a trajetória dele nos surpreende e tem muito a agregar para você que está iniciando a carreira contábil, para você que é empresário, para você que nos acompanha. Você vai ver que tudo isso faz parte hoje do nosso podcast. Fica ligado, não é isso, William? É isso mesmo. E nós estamos aqui com um profissional que é o ícone da contabilidade do estado de Goiás. É uma pessoa bastante conhecida. O nome dele é o Dr. Wagner Felipe Filho. Eu vou ler o currículo dele, porque ele é extenso. Então, eu fiz um resumo aqui para falar sobre o currículo. Né? Wagner Felipe Filho, consultor, contador, bacharel em Direito, sócio-diretor da Contal Contabilidade Limitada. E olha, pessoal, essa empresa foi fundada em 1971. Ele possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em soluções paralegais, atuou como diretor efetivo do Sescom Goiás, 2002 a 2010, diretor de defesa profissional do Sindicontábil até 2020, ocupou diversos cargos no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás entre 2010 e 2021, incluindo a vice-presidência administrativa e de ética e fiscalização. E ainda foi membro de fóruns e conselhos, tais como FEMAP Goiás, COPEM da Federação da Indústria do Estado de Goiás, FIEG, Centrac da Secretaria da Fazenda, Cefaz, Junta Comercial do Estado de Goiás e Sicredi. E além disso tudo, tem uma esposa maravilhosa, a doutora Patrícia Finotti, e pai de Rubens e Olívia. Doutor Wagner, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, William. Boa noite, Valéria. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras carinhosas, verdadeiras. E para mim é um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, que vocês também me trazem conhecimento, e eu poder discorrer sobre essa trajetória minha de muitas reuniões, muitos trabalhos e muito aprendizado, com certeza, durante todos esses anos. Ótimo. Doutor, mas antes de entrar aí, falar da gestão, de fidelidade, tudo, tem uma curiosidade que eu gostaria de saber. Vamos lá. É verdade que o senhor é fã do Elvis Presley? É muito pertinente a sua pergunta. De fato, eu sou um grande entusiasta de Elvis Presley, não só das músicas, mas também de todos os detalhes da vida, da história que permeia o universo Elvis, ou William. É verdade. É verdade? É verdade. Então conta, como que foi visitar Graceland? Então, William, essa paixão veio de infância, né? Eu, naturalmente, com o convívio em casa, e o meu pai sempre um grande fã também de Elvis. E desde pequeno, desde criança, eu já escutava aquelas músicas que até então, e depois fomos descobrir que o universo era gigantesco, mas desde criança já ouvindo sempre boas músicas. Então, crescendo, tivemos a oportunidade, eu já com meus 15 anos de idade,
visitar a casa do Elvis, né, em Memphis, no estado do Tennessee, pela primeira vez no ano de 1992. Nossa. Eu me lembro muito bem da chegada a Memphis à noite, em 92. Me lembro bem de alugando o carro, a música que tocava do Elvis no rádio, rapaz. Que maravilha. Né, com 15 anos. E à noite, esgotadíssimos, fomos passar na porta de Graceland, que é a casa, para quem não sabe, é o nome da residência, da moradia que Elvis teve, adquirida em 1956. Então, assim, cansados, passamos na porta para ver toda a iluminação noturna, para depois ir para o hotel, tirar a mala e começar a viagem no outro dia. E essa rotina, eu diria que virou uma rotina, porque foi uma programação feita por essa paixão eterna por Elvis, de visitarmos Memphis, não só em 1992, mas 93, 4, 5, 7 e 9. Né? Então, pegamos aí a festa de comemoração dos 15 anos de falecimento do Elvis. E também a de 20 anos, que foi em 1997. Que a cada 5 anos, a festa é mais recheada de atividades ainda do que nos anos que não são de 5 em 5. Entendeu? E essa paixão continua. Para fechar o tema, Elvis, aqui dessa sua pergunta, eu costumo dizer que é como uma doença crônica. A gente não se cura nunca, Valéria. Então, desde que eu me entendo ouvindo pela primeira vez, ainda gosto muito de Elvis e preciso escutar pelo menos uma vez no mês alguma coisa. Que beleza. Não, eu também sou um grande fã do Elvis. Para mim, Elvis não morreu, né? Então, Dizem, né? Então, eu já me fantasiei alguma vez como Elvis. Isso eu não sabia. Numa festa dos anos 60, né? Sim. E foi um sucesso, é maravilhoso. Elvis é maravilhoso sempre. É muito bom. Mas enfim, doutor. Sim. Doutor Wagner, vamos mudar de assunto, porque neste momento está todo mundo curioso e eu tenho certeza, papelzinho na mão e caneta para poder tomar as anotações aí, porque nós temos muito a dizer a você. Mas vem cá, me conta uma história. A sua trajetória é marcada por dentro de instituições, né, da nossa classe bem considerável. E eu gostaria de entender um pouco o que te motivou a ir para dentro dessas instituições. Então, primeiro eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, né? E ao longo dos anos se passando, o meu pai fez parte do ambiente classista também, né? O senhor Wagner Felipe fez parte também do SESCOM Goiás e do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás também. E no ano de 2001, final de 2001, ele já deixando o SESCOM, o mandato no SESCOM Goiás, sugeriu o meu nome para o presidente da ocasião, que era o contador, meu amigo, Antonino Ferreira Neves. E de pronto ato ele concordou com o meu nome, eu passei a ser um dos diretores. A sede do SESCOM ainda era no centro da cidade, né, no edifício Bradesco. Começou em 2002 e essa trajetória no SESCOM foi até o ano de 2010. Então, passado ali os períodos de mandato, eu tive diretorias diferentes e aí ao longo das presidências dos mandatos eu me mantive ali, né, na presidência de Antonino Ferreira Neves, depois Edson Cândido, e aí fomos até o final do ano, até meados do ano de 2010, onde eu tive um problema de saúde que eu decidi me afastar um pouco de algumas das atividades que eu estava ali inserido, né? Mas no ano de 2009, no final do ano de 2009, eu fui convidado a ser conselheiro do nosso Regional de Goiás, né? Do Regional de Contabilidade. E eu me lembro bem de responder, William, que eu falei, bacana, eu aceito sim, eu só não quero ser suplente, porque eu participo de tudo que me pedem. E falou, não, você não vai ser suplente, né? Eu me lembro bem do presidente Edson Cândido, na época, falar isso, não, você vai ser efetivo. E eu entrei já como efetivo, não como vice-presidente, mas como efetivo de 2 câmaras, né? A Câmara de Controle Interno e a Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina. Então, eu compunha as 2 câmaras e assim foram se sucedendo os mandatos. Depois, nos outros cargos de vice-presidente, né, das câmaras oficiais que temos no regional,
E também, aí como você perguntou, dessas atividades classistas e corporativas de classe, eu fui um dos cotistas fundadores da Cred Contábil, que foi uma cooperativa de crédito dos contadores, criada em 2008, né? Um grupo de profissionais ali decidiram criar uma cooperativa de crédito, né? E não sei se você... né? Eu tenho o talão de cheque, tá? Nunca usado. Nós também temos. Nunca usado. Folha 001 tá lá na minha gaveta. Nunca usado. Me Você entregou, eu guardei. Nós, porque 001... Nós usaram? Não. E aí tá lá. Então, assim, em 2008 eu entrei nesse projeto, me lembro bem de toda uma construção, né, delicada e com a tutela do Banco do Brasil naquela ocasião. E aí depois virou a chave em 2014 para a Sicredi, né? Uhum. Ficou Sicredi Contábil, aí eu me lembro bem que a Sicredi administrando aí essa vontade da classe de ter a palavra contábil no nome, né? Naquele sistema cooperativo, mas é o sistema Sicredi. E eu ainda sou cooperado do Sicredi ainda, né? Então foi Sescom, no meio termo aí nesse ínterim entre Sescom e CRC, a participação na Cred Contábil, CRC por todo esse período, e câmaras setoriais aí, que, por exemplo, o FEMEP é o Fórum Estadual da Micro e Pequena Empresa, no estado de Goiás, no Palácio Pedro do Vico, e o COMPEM, que é um projeto da FIEG, né, que o CRC tinha assento e eu fui representante. E à noite, falando de um que eu não citei, que é a Centrar, que era a Central de Abastecimentos da Secretaria da Fazenda, era um projeto do governo que teve na época, o governo Alcides, em que também criou-se tudo aquilo, um conselho pleno para as decisões de licitação, de aquisições, um projeto bem amplo, e o CRC tinha cadeira naquele projeto todo. E eu fui o titular desse projeto. Tive um suplente, um colega meu, um profissional Cláudio de Pádua, mas eu era o titular. Então, reuniões todos os dias à noite, de segunda, quase todo de segunda a quinta-feira, né? E aí, isso tudo, e eu com o escritório, trabalhando no escritório justamente na área paralegal, né? E até então, eu e meu pai, né? Apenas. Depois, a minha irmã, Vanessa Felipe, psicóloga, se constituiu também na sociedade para cuidar dos assuntos de RH mesmo, né? Mas até então era tudo muito nas nossas mãos e foi um pouco pesado. E aí chega um ponto que você expande ou você recua. Então eu recuei de algumas coisas por plena necessidade e fui encarando outras, né? Mas deu certo. Deu que certo. bom. Mas assim, deixa eu só fazer uma deixa nisso tudo. Porque essas instituições das nossas classes, né? Acontecem muitas coisas, né? São muitas tomadas de decisões, são muitas dúvidas, ideias, porque é uma classe grande, uma classe que sempre está almejando algo a mais para atender, né, toda a nossa sociedade. Mas o que te marcou nessa trajetória toda, dentro das instituições, o que foi que te marcou mais, que você lembra até hoje, nessa caminhada sua? Porque, pelo que eu vi aqui na Sescom, foi quase uma década dentro da Sescom, né? Sim. Olha, o que me marcou muito, e a gente leva para toda uma vida, é conhecer pessoas de perfis diferentes, e também a possibilidade de conhecimento de assuntos que não são exatamente do nosso meio contábil. Isso eu falo do sentido de, por exemplo, de contratações da infraestrutura, dos assuntos que envolvem a intenção classista de um evento, de uma boa reunião, o conhecimento também técnico que a gente passa a ter, talvez em primeira mão do que a sociedade contábil em si. Porque muita coisa nós somos informados e aí a gente passa a ter aquele conhecimento, às vezes, privilegiado. E, claro, né, poder colaborar nas entidades é algo que me marcou muito. No Sescom, eu, por exemplo, eu não deixava de participar de reunião nenhuma, de assembleia nenhuma. Fiz muitos acordos com sindicatos da outra parte, né? Eu, o presidente Edson, a atual presidente Luciana Rummel também participava.
E então, nós do lado do SESCOM, sempre ali negociando as convenções coletivas com o sindicato laboral, que é o SEACOM, né? Eu lembro bem de contestar muita coisa. E aquele é um grande jogo de negociação, de entendimento. E também, enquanto no Conselho Regional, poder colaborar com o crescimento da classe. Fiscalizar, que é um dos preceitos do regional, né? Fiscalização, registro e educação continuada, sempre ali verificando, inclusive, como exemplo do que está sendo observado no setor de fiscalização, o que não se pode fazer nas nossas carreiras, né? Sim. Então, assim, é um grande aprendizado a nível social que nós temos. O senso de colaboração, de boa intenção que eu tive foi muito grande, né? Então, eu tenho saudade desse momento coletivo, incluindo eu e mais alguns colegas, né, ali conselheiros, naquela intenção de fazer uma boa representação da nossa entidade, né? No caso do SESCOM e no caso do Conselho Regional. Sim. Doutor, estou vendo aqui, o senhor assumiu a administração de uma empresa que hoje está com 54 anos, Sim. que é a Contal. Sim. Né? Fundada em 1971. Nesse período para cá, houve centenas de mudanças. Né? Mudanças de gestão, de forma de alcançar o seu público. Né? Como que é estar à frente de uma empresa de meio século, né? E passar por essas transformações? O que colaborou com isso? Como que o senhor conseguiu fazer com que a empresa chegasse a 54 anos? Então, William, fazendo aí um contexto geral, naturalmente, a Contal foi criada em 1971. O meu pai, né, desde o início nessa caminhada, nesse labor árduo dos anos 70 como contador, né, com toda uma história de progresso que ele teve, de começar pequeno e depois se tornar o proprietário. E eu sempre escutei e ainda escuto histórias de muita dificuldade de tratativa, não só com as repartições públicas, né, mas também com os empresários, né? Então, eu escutei isso por muito tempo, isso dos anos 70, 80, e aí vieram os anos 90. Eu me lembro que ainda criança, realmente pequeno, visitar o escritório na Avenida Anhanguera e ver a estrutura que tínhamos na época. E eu me lembro dos móveis, eu me lembro das máquinas de escrever enormes, né? Uma elétrica, né? Todas manuais, mas uma elétrica. Datilografia. Me lembro do barulho da máquina elétrica, um barulho diferenciado, né? E muito papel, muito formulário, né? Comprado em papelaria, né? Então, eu me lembro de tudo isso e eu comecei a minha história no meio contábil em 5 de julho de 1992. Né? Farei agora 33 anos, daqui a alguns dias, de trabalho na Contal. Com 15 anos de idade, eu tenho 48 anos, então comecei lá com 15 anos e eu já entrei numa fase que, de fato, não me desanimou aquele universo, William e Valéria, porque eu já peguei a informatização da coisa. Eu me lembro de ter feito um curso de informática em 1991 para 92, de operador de microcomputador, para poder justamente, primeiro como um garoto de 14 anos, já querer entender de tudo isso, né? Hoje, nem se pauta aprender a mexer em computador. Né? Hoje, a rede social e a inteligência artificial dominam o cenário. Sim. Né? Mas, naquela ocasião, eu me preparei para isso e comecei a trabalhar, de fato, com 15 anos de idade. E eu me lembro bem de começar fazendo as primeiras digitações. Eu me lembro dos clientes que eu digitei. E digitando planilha que outros colegas contadores, eu não era nada ainda, com aquela letra em árabe praticamente, né? Eu custava entender, mas eu digitava aquilo o dia inteiro.
Então, eu já peguei a solução da informática. A Contal foi um dos primeiros escritórios a ter computador, né? Adquirido em 91. E com sistema particular, né? Comprado, pago em dólar. Eu me lembro bem do meu pai falar disso, né? Então, todo um projeto de busca por inovação, porque não tinha como ser diferente. E, independentemente de sermos pioneiros nisso ou não, né? Um dos primeiros... Mas todo mundo teve que se adequar à área da informática. Então, eu peguei já um período já da informática, os computadores ainda com telas sempre de uma cor, né? Verde e preto, ou laranja e preto, né? Cansativo, né? Muito cansativo. Depois vieram os monitores coloridos, VGA, Super VGA, lembra disso? Lembro. Né? 286, 386, 486, Pentium. Eu não lembro nada disso. Pentium. Aí vem internet de escada em 95, 6. Mas nós fomos ter no escritório em 97, eu me lembro bem. Então, assim, eu já peguei uma caminhada da era da informática. Ou seja, aquele período antes da informática, William, não sei se você experimentou esse período. Não como. Né? Eu não peguei esse período da gelatina. Eu vi gente falar da gelatina, eu vi até a gelatina. Da gelatina. Auxiliar de contabilidade, já passou na gelatina. Aqueles livros enormes, né? Eu usava os livros, William e Valéria, para desenhar carro enquanto criança. Que meu pai levava alguns livros que sobravam, enormes, né? Isso. Se você desse o azar de passar o dedo, cortava na folha. E eu ficava desenhando carros, que é outra paixão que eu tenho, né? Então, eu ficava sempre desenhando carros dos mais variados tipos, né? Então, eu já peguei essa fase, entre aspas, facilitada. E aí foi, naturalmente, a década de 90 toda, com melhorias para todos nós, né? Do mundo da informática. Muito. E eu me lembro bem, para complementar, que nós tínhamos 2 sistemas de informática, que era da contabilidade e da folha de pagamento, né? Como eu disse, era um programador, um carioca, me lembro bem, pago em dólar, a visita era paga, mas era mais simples a coisa, né? Era. Mas a escrita fiscal toda à mão. Não lembro. Eu fiz tudo à mão, né? Lançar notas à mão, né? O CGC, que muita gente não sabe o que é. Hoje é CNPJ, que foi a partir de 98, mas era Cadastro Geral de Contribuintes. E você escrevendo ali, né? A entrada interestadual, um por um, somando. Não podia errar. Isso, valor a transportar. Não podia errar, não podia passar aquele corretivo. negócio corretivo. Não podia. Podia ter um errinho. É verdade. E aquilo ali, no fim do dia, nós estávamos ali com a mão realmente, né? Eu sou ambidestro, William. Eu escrevo com a mão esquerda e rubrico com a direita. Então, eu não sei se é uma característica dos canhotos, mas cansa muito escrever. E você vai escrevendo e sujando a mão toda, né? Porque vai passando em cima, né? Então, eu fiz isso por um bom tempo. E aí, em 1996, vejam vocês, que eu estava me sentindo ali ocioso no escritório, na área da escrita fiscal, né? Dessas questões de apuração, de tributo. E eu quis trabalhar fora. Né? Eu quis trabalhar fora, e então eu por intermédio de uma pessoa, eu quis trabalhar na Tron Informática, né? E fui trabalhar na Tron Informática. Primeiros sistemas. A Tron, William, não pode ser desconsiderado uma coisa que, inclusive, tem uma relevância muito grande. Ela promoveu a inclusão digital da classe contábil. Né? Vamos ser verdadeiros aqui. Foi o primeiro grande sistema, a única empresa no estado de Goiás que promoveu um sistema num padrão absolutamente revolucionário, né? Desses que nós tínhamos, inclusive, né? Todo colorido, aí muita gente foi adequando os monitores, com sistemas de escrita fiscal, folha de pagamento, né? Contabilidade geral, recibo de honorários, aí tinha outros produtos também, e eu quis trabalhar lá. Né? Então, eu trabalhei por 6 meses, quase 7 meses, em plena certificação ISO 9001, né? E foi uma experiência magnífica que eu tive, né? Magnífica. Eu aprendi bastante. Eu quis ser um trabalhador brasileiro, William. Fui tirar carteira de trabalho lá no centro da cidade, né? Fazer exame admissional.
e cumpri o horário ali de almoço de 1h12, porque eu tinha aula aos sábados da faculdade. Cumpri toda então, né, regimentalmente, tudo ali, né, daquela jornada. E trabalhei por 7 meses. Então, eu aprendi muito sobre as tratativas do sistema da qualidade, né, de uma visão moderna, diferente da que eu estava, por ser um ambiente mais familiar. Então, foi muito, muito gratificante tudo aquilo. E voltei para o escritório em janeiro de 97. Na verdade, eu nunca saí, eu trabalhava aos sábados também à tarde, mas eu quis voltar porque eu vi a necessidade de uma nova etapa para o escritório, que já precisava de mim, e eu com todo aquele conhecimento adquirido. E então, desde que, mesmo retornando para a Contal, continuamos clientes Strom, até agora, o começo de 2025, né? Por todo esse tempo. E então, com uma parceria muito, muito bacana, muito saudável. E agora, passados todos esses anos aí, a modernidade vem para todos nós, né? Mas, independentemente da modernidade, aquela base sólida de valores que jamais deixamos de ter na carreira, né, da nossa empresa, assim como toda empresa as tem, mas alinhado também à inovação. Né? Não podemos deixar de falar de tudo que nós temos de mais arraigado como procedimento padrão, a seriedade, a honestidade, o profissionalismo, a tradição de alguns pontos, mas também aliada à inovação dos dias de hoje. Quer dizer, não se faz empresa apenas com tradição. Ela precisa ter elementos que inovem, falando do nosso meio contábil, mas aí inclusive. Ele tá... Não, calma aí, doutor Wagner. Vou interromper, porque você está entrando já numa pautinha aqui que chama muita atenção. A palavra é bonita de se falar, né? A questão da nossa gestão. A nossa questão de estar, né, à frente de um negócio e gerenciar, que antes a gente falava gerenciar, mas agora é gestão. Agora é gestão. É uma palavra bonita. Isso. Mas qual é o primeiro passo para se ter uma gestão dentro do escritório de contabilidade, né, para que se alavanque, para que se moderne? Porque nós estamos com N mudanças atualmente. Até no meio digital hoje. A tecnologia, né, vem... Lá no escritório nós estamos dizendo, gente, agora... Pois é, agora é tudo digital, não quero papel aqui não, vamos fazer tudo... E é uma briga com o empresário em relação a isso. Mas como a gente fazer todo esse parâmetro aí, fazer funcionar nessa palavra tão bonita, né? Gestão empresarial. Gestão empresarial. Tema, inclusive, de MBAs, de cursos por aí. Sim. Valéria, eu penso que uma regra básica para se fazer a gestão de qualquer negócio: responsabilidade. Né? Não tem como negócio nenhum ir adiante partindo da largada da carreira daquele empresário, daquele microempresário, sem seriedade, sem compromisso, né, com aquilo que quer fazer. Independentemente de um foco de grande prosperidade, aquele início tem que se dar com responsabilidade, com cuidado. Né? No nosso meio contábil, nós precisamos ter muita seriedade no que está fazendo, responsabilidade, né? Conhecimento técnico. Então, gestão envolve uma série de palavras bonitas de serem ditas. Porém, a primeira delas, na minha opinião, é responsabilidade. E aí, nessa seara da responsabilidade e do início de novos contadores, contadoras que temos no mercado, e vai sempre existir a oportunidade para muitas pessoas, e há espaço para todos, né, William? Com certeza. Tem que ser dito que há espaço para todo mundo, para os veteranos, para os que já estão com boa estrada na cidade, no mercado, e para os que estão chegando agora. O Estado sempre cresce, a cidade sempre cresce e toda empresa precisa de um contador. Sim. Com exceção dos microempreendedores. Né? Então, você acha que a contabilidade consultiva é uma realidade dentro dos escritórios de contabilidade? Acho que sim. Eu tenho plena consciência, porque veja que o nosso trabalho, que é bastante operacional, né, por essência,
E isso não muda, apesar do advento da tecnologia, dos sistemas integrados, dos ERPs, mas é um trabalho que exige a operacionalização, tanto daquele contador proprietário do escritório ou da sua equipe, mas nós precisamos ter a qualidade de sermos consultores. Sim. As pessoas, vejam vocês e qualquer um de nós, onde nós paramos o carro, onde a gente vai visitar alguém ou num jantar, dependendo do que você comenta, o garçom tem um problema que precisa de um contador. Então, todo mundo precisa de um profissional da contabilidade. Pessoa física, pessoa jurídica. Mas é todo mundo. Precisando. Todo mundo, onde você vai, que seja conferir um acerto trabalhista, que não tem certeza. Então, assim, todo mundo precisa de uma solução. Alguém tem uma empresa que está abandonada e não foi dado baixa, né? Alguém está precisando de uma certidão e não tira. O contador não tira. O que será? Todo mundo tem um probleminha. Então, ser consultor, estar sempre atualizado na técnica dos setores que envolvem o meio contábil, área trabalhista, área tributária, essa área paralegal, muita gente tem problema com empresa, com falta de alvará, né? Problemas com licença, multas. Então, dar consultoria sempre que for necessário é imprescindível nos nossos negócios. Agora, com técnica, né? Com técnica. A diferença, o que nos faz ser diferentes no nosso meio é ser cada vez mais técnico. Doutor, ouvindo tudo que o senhor está falando aí, eu pergunto, para a gestão quais são os erros que os gestores de pequenas e médias empresas ainda cometem hoje em dia? Né? Porque eu estou vendo isso, eu falando de tanta coisa, de paralegal, né? De alvará, daquilo que necessita, de um problema no conta corrente fiscal lá na Receita Federal. Né? Quais são os principais erros que o senhor ainda consegue enxergar como consultor nessas pequenas e médias empresas? Primeira grande falha, William, a falta de compromisso com quem contratou o profissional. A falta de compromisso. Outra coisa muito importante, não acompanhar os trabalhos. O profissional coloca na mão, em muitos casos, do colaborador, do seu escritório, e deixa aquilo ali e não mais acompanha. Né? Não estar por perto acompanhando é um grande defeito. E aí vem agora, William, um ponto bastante atual nas nossas vidas, tanto do meio contábil, mas de qualquer profissão, que é contratar bem, né? Colocar gente competente do nosso lado, dos nossos negócios. Comprometida. Gente comprometida. Gente que gosta do que está fazendo. Do que está fazendo, né? Você precisa ter no seu negócio gente que goste do assunto contabilidade. Você tem que ter gente apaixonada por contabilidade. Não há outra saída. Pessoa que primeiro gosta desse assunto, gosta de papel, gosta de débito, crédito, gosta de sigla de tributo, né? Novas siglas atuais, né? FD, EINF, SF, DCTF Web. DCTF Web. Então, isso até dói. Chega dói, né? Nossa, só de ouvir dói. Dói. Então, a pessoa tem que, primeira coisa, gostar desse ambiente, né? E outra coisa, a pessoa saber que tudo tem o seu tempo. Agora, como que a gente faz isso, né? Como é que faz, Wagner? Bom, primeiro é conversando, tentando fazer entender que todo mundo em volta passou por um período de crescimento técnico, do tempo dela para com o nosso negócio e nós para com aquela pessoa, porque é uma troca de sintonia. Sim. Né? E também, e aí sempre aprofundando nessa questão das pessoas, é saber que se a pessoa não dá certo neste setor, eu posso remanejá-la para um outro setor. Às vezes eu não preciso desligar a pessoa do meu negócio. Eu preciso observar e ver um trabalho do RH, não tem outra melhor saída do que um setor de RH, nós temos lá na Contal. Então, saber observar a habilidade daquela pessoa. Às vezes ela não está gostando daquele assunto
do escritório. Mas gosta de outro, não está tendo oportunidade. Tem que dar oportunidade assim que for possível. Porque eu já tive vários exemplos lá na Contal. Nós tivemos, eu, meu pai, Vanessa Felipe, a minha irmã, que é psicóloga. Você remaneja uma pessoa de uma função para outra, a pessoa decola. A pessoa decola, a pessoa vai embora. Porque ela achou, ela se encontrou naquele assunto ali, né? Então, contratar bem é algo assim de suma importância. É imprescindível responsabilidade, foco, acompanhar e ter gente competente do nosso lado. Eu costumo dizer que comigo estão lá talentos. É claro que enquanto estão comigo são talentos que eu considero estas pessoas talentos. Né? Capital intelectual. Capital intelectual. Né? A gente sempre busca investir nas pessoas e eu acho que toda empresa deve investir na sua equipe, né? E quando a gente fala isso, a gente não está falando de mimo, a gente está falando de oportunidade técnica, oportunidade de estudar, se for possível, né? De participar de evento. É claro que para o nosso meio é difícil, às vezes, o funcionário deslocar uma tarde ou um dia todo para um evento, mas remaneje isso antes para poder participar, né? Porque o conhecimento nunca pesa, né? Nunca pesa. O conhecimento liberta, já dizia Ariano Suassuna, né? Sim. Então é isso, viu? Bem. Então agora vamos sair um pouquinho do nosso foco escritório, dentro do escritório, e algo que nos move a ter esse escritório, né? Algo maior que nos traz essa força de aprendizado, de buscar pessoas competentes que estão ao nosso lado, que é o nosso cliente. Sim. Né? Sim. E qual é a fórmula para a gente fidelizar um cliente? Me conta aí. Não só fidelizar, é como conseguir clientes, como conseguir, né? Como fidelizar, então, porque tá, né? Nós estamos assim, a gente depara muito lá no escritório com essas gamas de mudança, igual você citou, e às vezes a gente como é que fala? Nós pegamos um cliente, chega lá no escritório, eu tô com minha certidão não tá saindo, eu não sei por quê, e não sei o quê, meu CPF tá assim, assim, assado, né? Até que a gente descobre que tudo que aconteceu para ajudar, e como fazer isso? É uma oportunidade de você fazer esse cliente fidelizar com você. Sim. Né? Mostrar a competência que às vezes o escritório tem para trazer ele pro seu lado. Sim. Agora eu quero uma deixa, né? Então, partindo desse exemplo que você falou, que que você nos deu justamente de, por exemplo, obter uma certidão negativa, por exemplo, da Prefeitura de Goiânia, por exemplo, ou seja, de qualquer esfera. E o que já aconteceu muito conosco, a pessoa bate na nossa porta falando que precisa registrar uma empresa urgente, porque tal dia precisa levar o contrato CNPJ para tal lugar. Sim. E o contador não desenvolve aquilo ali. Bom, a pessoa já te procurou pedindo um socorro. O contador tem que fazer a leitura disso. Está sendo procurado, mas não para explorar a pessoa, mas é para atender. Você falou como que socorre esse encantamento das pessoas, essa fidelização. É num momento desse você ser compromissado, ser responsável. A pessoa te procurou por uma urgência, por uma situação ali de, como dizem no direito, né, uma tutela de urgência. Então você pega o problema, né, enfrente esse problema com dinamismo, com responsabilidade, cobre o valor pertinente do trabalho, né, não explorando as pessoas, mas cobrando para a solução. A partir de um simples trabalho desse, uma simples solução, a pessoa se vê ali resolvida com aquele grande problema e a partir dali ela começa a se desenvolver com você. Mas que se não for nessa situação também, alguém te indica, né? Quantas empresas chegaram na Experts por indicação? Né? E conosco não foi diferente. O que é algo muito sério. Indicar alguém é algo muito sério, né? Quando a gente é mais novinho, a gente não se preocupa muito com indicar qualquer um, né? E não só indicarmos alguém, quanto nos indicarem. Então, vejam vocês que quando alguém indica a Contal para qualquer coisa, o meu peso é muito grande, porque eu tenho que honrar o nome da pessoa que me indicou. Então, a partir daquele momento, receber a pessoa bem,
né? Escutar de verdade o que ela quer, né? As dores dela, entender a conjuntura daquele empresário. E a partir desse momento que você entende, que você escutou bem, você já naquela conversa instituiu os parâmetros de trabalho. Cumprir com o que deve ser feito. Em resumo, Valéria, fazer o que deve ser feito. Parece muito óbvio, William. Uma vez eu vi numa entrevista na revista Veja, na década de 90, eu não lembro quem escreveu, era um executivo norte-americano. E nas páginas amarelas da Veja, aquelas entrevistas, né, no início da edição, e naquelas frases em box no meio da página, eu me lembro bem de estar escrito assim: é necessário apenas fazer o que deve ser feito, nada mais que isso. Traduzido do inglês, né? Mas a verdade é essa. O que acontece muito na Câmara de Fiscalização dos CRCs de Goiás e do Brasil todo é denúncia de profissional que não faz o que deve ser feito. Então, a partir do momento que você abriu as suas portas para a sociedade, para as pessoas te procurarem, te contratarem, assinar um contrato bilateral, que é um negócio jurídico, contratante, contratado, né? Aquela relação de negócio, faz o que deve ser feito, né? Faz o que for pertinente ser feito. Uhum. Pois é, essa fase eu chamo assim de fase do namoro, né? Porque você chega, é tudo muito bonito, eu pego o serviço e tal, eu faço e tal. Mas e aí? Para manter a longevidade dessas empresas, né? Como fidelizar isso, né? Como manter isso? Porque você não abre uma empresa abre com prazo determinado, mas a maioria das empresas com prazo indeterminado. Sim. Né? E você quer que elas continuem mesmo, que você vai ter o serviço. Sim. Né? Como fidelizar isso? Porque na fase de namoro é muito fácil. Aí vem o noivado, o casamento, e começa né, a encontrar os problemas, igual você, não fez isso, não fez aquilo. Né? Como que nós vamos manter essa fidelização? Né? E a empresa, como que ela vai ter longevidade? Eu vejo que, de volta, falando do termo, dessa palavra, que é a responsabilidade, ela, por mais que, como você disse bem, você exemplificou bem, que é um namoro, né? Porque uma coisa é você fazer tudo isso que nós temos que fazer, de sermos responsáveis, técnicos, dinâmicos, e depois, passando aí o tempo, aquela percepção, aquela leitura do empresário para com você está sendo consolidada, né? E essa longevidade, essa perpetuidade de contrato, de relacionamento, William, ele se dá por uma postura profissional, não há outra palavra. É você ser cada vez mais preocupado em ser profissional, em ser técnico, em atender bem. Atender o telefone, William. Né? Contador precisa atender o telefone, ler uma mensagem, hoje nos dias atuais, né? Dar recado, devolver recado, ligar de volta. Né? Então, assim, tudo é um somatório que envolve, inclusive, a postura do profissional. Contadora, contador, né? Saber se portar, falar da melhor maneira, cumprir horário, né? Chegar na hora numa reunião. É uma série de situações que fazem com que, ao longo do tempo, o empresário vá te reconhecendo como alguém diferenciado. Nós temos lá cliente de 3 gerações. Nossa. Né? Entender até quando ele está inadimplente com você. Você está cuidando dos números dele. Vamos falar em números, né? Muito genérico. Mas você sabe como é que está a conjuntura do negócio dele. Então, você, dependendo da situação, se ele está inadimplente ou não, você saber entender aquilo. Eu penso que, de maneira muito radical, é muito difícil tratar as coisas, né? E a nossa profissão, ela é um trabalho mensal. Não tem como você decidir vender essa caneca e depois não quer mais vender para aquela pessoa porque vem outra e te compra essa caneca. Não. Quer dizer, você tem ali um trabalho mensal de rotina. Até porque a nossa profissão lida com fatos do negócio daquele empresário, né? Então, assim, ter uma leitura
de como você deve tratar o negócio do empresário e fazer com que ele leia a sua imagem de uma maneira saudável, né? Não há outra saída. E para aqueles que chegam no seu negócio e não conhecem o William como ele é, a Valéria como ela é, né? Assim como, por exemplo, eu conheço vocês e, naturalmente, eu sei que vocês são XYZ. Mas para quem não conhece vocês, é vocês reiterarem sempre aquele cuidado, porque essa imagem lida, esse conceito é formado muito em breve, né? Eu costumo dizer que a nossa carreira, a gente está sempre pisando num chão de gelo fino. Qualquer coisa a gente cai. Porque você tem lá um cuidado extremo, a Valéria tem um cuidado extremo. Uma pessoa do seu escritório faz alguma coisa que decepciona o empresário, desconstrói muita coisa por causa de alguém que você nem imaginou que ia fazer aquilo, né? E que, de repente, você já resolveu o problema e ficou aquele negócio, né? Eu costumo também dar como exemplo. Eu te mando um envelope fechado. Lindo, com o nome do escritório, belezinha. Faço etiqueta com o seu nome. Mas escrevo William errado, em vez de I com Y. Você só vai ver o Y, meu amigo. Só vai ver o Y, é verdade. Você não quer ver se o envelope tem um papel caro da gráfica? Não, você vai ver o Y no seu nome. Poxa, Você desconstruiu o negócio. Então, assim, dói, né? Detalhes, Os né? detalhes fazem a diferença, tem que né? ter detalhe, tem que tomar cuidado. Você não precisa ter um escritório chique, nada. Você precisa ter um ambiente agradável e o mais importante, saber que ali, ó, resolve. Então, eu acho que eu defini certo, porque o que eu falei aqui que é um namoro, é um noivado, é um casamento. Né? Se no casamento nós não pensarmos nesses detalhes, falar, hoje você está com o cabelo bonito, né? Fez um penteado diferente e tal, a coisa também cai. Só vai lembrar disso, né? Fui no salão hoje, você não falou nada. Não percebeu nada. Eu não fiz a unha. Eu gasto R$500 para nada. Isso. E William, até depois do divórcio do cliente com você. Olha o que eu vou te falar aqui agora. Olha, nós temos pessoas lá que foram clientes Contal por 30 e tantos anos. Um negócio fechou. Mas a pessoa vai lá todo ano fazer a declaração de imposto de renda. Olha, aí ficou. Né? Com toda uma tratativa de altos e baixos. Ela fechou o negócio, o empresário fechou o negócio dele, mas ele não te esqueceu. Não te esqueceu, é verdade. Ele não te esqueceu. Ele falou, não, eu vou lá na Contal, que lá... Bom que eu vejo o Wagner, o menino dele, uns que falam assim, né? O menino, né? O menino que já tá aqui um mutreco. Mas é isso, quer dizer, tá lá, eu poderia citar nomes de gente aqui, que vai lá, né? Que inclusive até tem uma história bonita no YouTube, de uma grande empresa que muita gente conheceu aqui em Goiânia. Ele vai lá todo ano fazer a declaração. Que coisa boa, né? Tá com 83 anos, né? Pergunta do fulano, do ex-funcionário. Olha né? só. Que história bonita. Outra métrica boa da gente perceber a nossa reputação, isso a gente percebe na Contal, é quando você nós publicamos alguns vídeos no Instagram, e os nossos vídeos são chamamentos, né? Eu não fico falando de nenhum assunto técnico, eu chamo para vir a Contal. Tem colegas que ensinam, eu prefiro só atraí-los para o nosso negócio. A Vanessa também fala de algumas tratativas de RH, ela já fala mais do que é feito. E aí, quando você vê quem curte os vídeos, muitos são ex-funcionários. Né? Quer dizer, o conceito do seu negócio, até para quem passou por lá, foi muito bom. Né? Deixou história. Mas deixa eu te falar uma coisa. Pode falar. Olha só, vou interromper. O papo tá ótimo, gente. Eu tenho certeza que vocês estão gostando aí. E eu já tô até pensando aqui, que caiu aqui uma luz, deu uma ideia. Eu acho que nós vamos ter que marcar de novo esse podcast para dar continuidade. Porque o tempo voou. Sério? O tempo voou, doutor. Voou já? Voou. Nossa. E aí, com isso, você que está indo do outro lado, você só vai anotar. Porque o doutor Wagner, vou dar para ele 4 palavrinhas para ele deixar uma dica importantíssima dessa carreira linda, brilhosa que você tem, que você construiu, para todos que estão nos ouvindo. E no compromisso da gente marcar um novo dia, para continuar esse bate-papo gostoso aqui. Vai ser uma honra. E aí você tem 4 palavrinhas para você falar para aquela pessoazinha que está ali na câmera, do outro lado, te ouvindo. Vamos lá. Como conclusão? Como conclusão. Olha, eu já falei isso em outras situações,
e para mim é um prazer participar deste momento de podcast. Já falei em lives, já falei inclusive em entregas de carteira profissional para novos contadores no auditório do Conselho Regional, né? Se você quer começar uma carreira verdadeiramente próspera, e quando a gente fala verdadeiramente próspera, não é num segmento dinâmico de receita, de aquisição de patrimônio. A prosperidade não é só financeira, ela é técnica, ela é consequencial, e você tem que, como diz o Sr. Wagner Felipe, passar pelo metro para chegar no quilômetro. Toda carreira começa com um início, uma parte que você inicia e você vai ali perpetuando a sua carreira, galgando novos passos, com muita seriedade, com muito estudo técnico, de cabeça erguida para outros profissionais de áreas correlatas, mas com compromisso, com postura, com empatia. Falei mais de 4 palavras, né? Falou! Bem mais de 4. Mas é uma lindo. sequência de, hoje chamam de skills, né? Mas são habilidades, são características de um profissional, de uma empresa que chega onde chega com muita batalha, com muita luta, com muito investimento, com seus transtornos, mas com muito elogio, porque todo mundo tem direito de ser elogiado, né? Sim. Mas também de ser criticado. Receber a crítica como algo positivo para você melhorar o seu negócio. Né, William? Às vezes alguém quer deixar de trabalhar com você por motivos aleatórios. Claro. E às vezes não está querendo falar, que às vezes é preço que não quer pagar para você, a nível de honorário. Uhum. Mas você pergunta, então me diga onde eu posso melhorar na tratativa com você e com outros que estão aqui comigo para que não aconteça esse desligamento, fulano. Aquilo a pessoa não está contando com aquela pergunta. É verdade. Mas a pessoa às vezes fala. Uhum. Ou quando não fala, ela fala outras coisas que você, na sua experiência, consegue perceber. Então, estar intimamente ligado ao negócio de quem te contrata. Né? E sempre com muita responsabilidade. Muita. Muita responsabilidade. Wagner, charuto, você recomenda? Vários. Marca preferida? Tem marca preferida. Tem marca preferida. Tem. Acompanha um whiskyzinho? Acompanha o uísque, café forte ou vinho tinto seco. Tá Que vendo? maravilha, né? Muito bom. Cubano é nota 10, nicaragüenses nota 9, dominicanos nota 8, 9, Especialista. brasileiros Tá nota vendo? 7, 8. Tá Muito vendo bom. que, ó, tem muita história pra contar pra nós? Tá ligado aí? Pessoal, É isso. eu quero agradecer aqui a presença do grande amigo. Eu chamei ele de doutor o tempo todo, mas ele é um grande amigo. Já me ajudou bastante nessa vida profissional. Quero agradecer ao Dr. Wagner Felipe Filho. É uma pessoa maravilhosa e o papo foi maravilhoso, tanto que eu até assustei. Olha que a Valéria falou aqui, que já passou 1 hora que nós estamos aqui. Que maravilha. Wagner, te agradeço. Foi ótimo estar aqui com você. Espero uma nova oportunidade para nós voltarmos nesse bate-papo. Meu caro, foi uma satisfação enorme, um prazer estar com vocês, Willy e Valéria. Uma honra, minha primeira oportunidade em um podcast. Então, eu agradeço bastante, né? Contem comigo, contem com qualquer ajuda técnica, né? Além das parcerias nossas. Isso. E também de quem quiser perguntar qualquer coisa a vocês sobre o que eu disse e talvez outras áreas que permearam esse assunto todo aqui, eu estou à disposição. Muito obrigado. Experts, não se esqueçam de inscrever no canal, mandar o seu like, coraçãozinho e faça os comentários. Estamos aguardando, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.